Irmãos, irmãs, que bom estar aqui. Eu sempre adoro esse encontro fraterno. Antes de mais nada, quero agradecer também meu querido Antônio Carlos, que está aqui, a Helva e seu pai, e todos os demais presentes, inclusive os nossos queridos irmãos da casa. Por que me procuras? Emmanuel, aquela época chamada de Públio Lentulus, ou Publius Lentulus Cornélios, era um senador orgulhoso, coisa que nós não temos, extremamente vaidoso, coisa que também nós não temos. E sua filha teve lepra. A Flávia teve lepra. Isso está em há 2000 anos. Quem não leu, leia. É um livro onde quem ler deve comprar uma caixinha de lenço, porque vai ter arroubos de choro. Não tenha dúvida nenhuma. E quando a situação da nossa querida Flávia, filha do senador, era perceptivelmente negativa, os médicos não tinham como ajudá-la. Naquele tempo não tinha sulfa, ou seja, a lepra ou o mal de Hansen que nós falamos, aquele tempo era terrível. E quando o pai percebeu aquela situação, porque a mãe, Lívia, um espírito lívido, uma mulher extremamente espiritualizada, extremamente caritativa, essa veio exatamente para domar o Emmanuel. O Emmanuel ainda continuou um pouco mais, não nos cabe aqui falar do Emmanuel. Mas o Emmanuel, quando percebeu, viu a aflição materna, viu a sua filha naquela condição, ele saiu para ver se encontrava Jesus. E saiu à noite. Olha que interessante. Ele saiu à noite. À noitinha ele ficou de frente ao lago de Genezaré e ficou inebriado, encantado por aquela paisagem. De repente, ele escutou passos. E ele perguntou: quem é? Antes, ou sem qualquer resposta, ele olhou. Era um homem jovem, de uma cabeleira incrível, de um olhar meigo, de um gesto indefinivelmente bondoso, mas com um caráter firme. É interessante isso também. Bondade não exclui firmeza, que é bem diferente de rudeza. Olha, eu falo tudo aquilo que eu sinto, eu coloco na lata. Esse na lata aí pode ser um problema, pode ser algo sem caridade, algo rude. E ele, percebendo aquele ser fantástico, foi tomado de uma energia tamanha, que quando ele percebeu, ele estava ajoelhado, genuflexo. Quem não se dobra diante de Jesus? Quem não se dobra diante de Jesus? E ele, vendo Jesus, Jesus pergunta a ele: por que me procuras? Primeiro ele diz assim: senador, por que me procuras? Olha que interessante. E valeria para nós, se Jesus estivesse diante de nós agora, o que nós procuraríamos em Jesus?
Olha, Jesus, eu quero um casamento melhor, eu quero um carro melhor, uma casa melhor, um emprego melhor. Ou Jesus, eu quero que me inspire a ter força para vencer as provações ou expiações que eu esteja passando. Então já fica uma indagação para nós, porque os elementos daquele senador estão presentes ainda dentro de nós. As vicissitudes daquele senador ainda está presente, pelo menos em mim está. Como diz Chico, em mim esses vícios estão presentes. Sou vaidoso, sou orgulhoso, sou egoísta. Claro, estou trabalhando para alterar essa ordem de coisas. Mas eu busco Jesus como meu companheiro, como meu irmão mais velho, ou Jesus para mim é uma coisa assim, só Jesus na causa. Usamos o nome de Jesus, não estou fazendo nenhuma crítica a religião nenhuma. Eu estou dizendo, às vezes nós usamos esse termo sem... Uns falam assim, Jesus. Ou seja, falta até o respeito para com um ser tão evoluído. Eu acho engraçado que se entrar o prefeito aqui, se ele chamasse Jesus, nós não chamaríamos o prefeito de Jesus. É interessante isso. Mas, como se Jesus estivesse ao nosso dispor de anedota, de piadas, as mais variadas possíveis, nós não sabemos lidar nem com o aspecto sagrado daquele Espírito que diz, antes que fosseis, eu já era, eu já existia, que é o governador do planeta. Então, por que me procuras? Fica este aspecto para nós olharmos. Por exemplo, Jesus reuniu o seu colégio apostólico e disse a ele que, o filho do pai, ou filho do homem, como queira em certas traduções, iria ter que ser imolado. Pedro, muito valente, disse, olha, senhor não, eu te acompanharei até a morte. Quando alguém falar muita coisa, desconfie. Porque se quem não estava na hora da crucificação, dentre outros tantos, era Pedro. Só estava lá João e as mulheres, que realmente tinham sido ajudadas por Jesus, que além de tudo deu vez e voz às mulheres. É o maior movimento. Eu, quando escuto certas feministas me dizendo assim, de um aspecto extremamente materialista, eu digo assim, mas que pena, né? Quem realmente trouxe vez e voz para as mulheres foi Jesus. Alguém extremamente espiritual. Como você fala isso para mim? Uai, quando a mulher que estava adulterando, ele disse, vá e não peques mais. Não fez nenhuma condenação à mulher. Maria de Magdala, ele possibilitou que ela passasse por uma renovação moral. E ela, aliás, foi quem viu Jesus. Então pensa, que ser humano fantástico. E ele falando para o colegiado lá dele, de apóstolo, ele disse, olha, eu vou ser levado realmente a uma situação de sacrifício. Aí Pedro falou essa fortaleza toda, e Jesus disse para ele, olha Pedro, antes que o galo cante, terá me negado por 3 vezes. E todos nós sabemos que Pedro o negou. Judas, por sua vez, também saiu dessa situação aconchegantemente espiritual e foi para o mundo material. Por quê? Judas queria que Jesus fosse o rei. Judas iria iniciar uma revolução para realmente entronizar Jesus como rei.
Judas talvez tenha sido o discípulo que menos entendeu Jesus. Que menos entendeu. E Jesus sempre estava mostrando, cuidado com a bolsa, Judas, está em A Boa Nova. Cuidado com isso. O que se vê com essas situações? Que nós temos que fazer uma mudança interior. Não tem mudança exterior para mudar o interior. Tem mudança interior para transformar o exterior. Aqueles discípulos que estavam pensando, por exemplo, como Pedro, que tirou a espada, cortou a orelha do mal, e Jesus falou: Pedro, embainha-te a tua espada. É como se dissesse: meu filho querido, você não entendeu ainda que você tem que trabalhar com a espada interna para tratar de você mesmo. Tanto que Jesus falou que aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Mostrou: olha, Pedro, por hora você só vai ter um problema de orelha na próxima reencarnação. Se eu não parar você, Pedro, você vai ter um monte de problema. Observem isso. Jesus, extremamente amoroso, parou Pedro num momento para que não contraísse dívida. Então, quando nós fazemos alguma coisa exterior, prejudicando alguém, nós somos o primeiro prejudicado. Esse é um ponto para nós não esquecermos. Nunca, 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 nunca. Se nós falarmos de alguém mal, o primeiro sujeito que vai ser atingido seremos nós mesmos. Olha que coisa impressionante para se ver. Não é que as mulheres falem mal, mas as mulheres são muito interessantes. Hoje eu estava com a minha esposa vindo para cá, abastecemos o carro. Aí o celular dela deu um barulho de receber um WhatsApp. Estava no silencioso. Eu disse: olha, deve ter chegado um WhatsApp. Mas que ouvido, hein? Eu falei: você queria também que eu ficasse surdo? Que maledicência! É dizer, que bom que você tem ouvido. Nós sempre focamos de uma maneira, se não tomarmos cuidado, a diminuir o outro. Nós não gostamos de elevar o outro. Observem isso. Jesus realmente mostrou isso muito bem em toda a sua caminhada. Pegou as pessoas de mais baixa reputação e as elevou. Jesus fazia do mínimo o máximo. Por exemplo, de certos pães e certos peixes, ele produziu uma inumerável quantidade de pães e de peixe. Olha como ele pegava o mínimo e transformava no máximo, para nos mostrar que devemos pegar o mínimo interiormente e transformar no máximo. Nós temos um uso um pouco complicado. Nós pegamos uma situação e tentamos ainda minimizá-la mais ainda. Por exemplo, nossa autoestima, em regra, se não tomarmos cuidado, ela até desaparece, né? E assim por diante. Outras tantas situações nós vamos diminuindo. E o que você é? Cristão. Mas você pelo menos parou para analisar essas propostas do Cristo? Fazer do mínimo o máximo? Fazer realmente que a reforma seja interior? O reino de Deus ou do meu Pai está dentro de vós. E nós estamos batalhando aí fora para implantarmos o reino de Deus. Né? Tem pessoas que fazem mil e uma situação para doutrinar o outro para, entre aspas, o reino de Deus. Então fica um aspecto para a gente observar se não estamos sendo tolhedores de livre-arbítrio. Como é que nós respeitamos esse tal de livre-arbítrio? Jesus respeitava. Jesus não falou, correu lá e mandou um recado espiritual, ou ele até próprio poderia fazer, desenforcar o Judas. Ele poderia. Depois ele foi buscar o Judas nas regiões mais trevosas.
Por isso que eu acho que ele foi, além do discípulo que menos entendeu Jesus, o que mais deu trabalho para Jesus. Mas necessário, porque se não fosse ele, aqui as escrituras, entre aspas, não se cumpririam. Olha como tudo tem um porquê. O escândalo é necessário, mas ai daquele por onde venha o escândalo. Foi necessário. Foi escandalizante? Foi. Nós sabemos depois que Judas vai, até se tornar Joana d'Arc. Quer dizer, e realmente reparar de uma forma muito intensa, muito profunda. É um espírito razoável, né? Ele possuía muito cabedal, porque Judas já resolveu o problema dele. Eu estou aqui há 2000 anos, eu não resolvi o meu. Aí eu vou falar mal do Judas? Só tem a malhação do Judas aí, que é uma prática odiosa, porque acham que o Judas, não sabe da evolução, não aceita a evolução. Aliás, duas coisas é necessário que tenhamos. Só duas coisas, se tivermos, nós evoluiremos com tranquilidade. Só duas, esqueça o resto. Fé e crença na imortalidade. Porque se nós tivermos fé, como diz nossa querida Meimei, numa mensagem chamada Esperança, ou Fé, alguma coisa assim. Se nós tivermos fé e prosseguirmos diante das situações muito difíceis, estarmos sempre caminhando para a frente, tudo vai passar. Tudo vai passar. Aquela situação difícil vai passar. Então a fé é o elemento básico, porque não tem coisa pior do que viver sem ter fé. Você já imaginaram? Como é que você está, fulano? Sem fé. Como é que está a sua vida? Uma desgraça. Está mesmo, porque ele não tem fé. Não tem uma esperança do amanhã. Está com a boca escancarada de dentes, esperando a morte chegar, como diz uma música do Raul Seixas. Aí não tem esse progresso tão almejado. Quando você pega Pedro, que realmente passou por aquilo que nós falamos, que volta, e depois que Pedro volta, volta que eu quero dizer assim, depois na sua missão, mesmo na hora de botar em prática, que era apacentar as ovelhas, que Jesus lhe pediu tão somente que apacentasse as ovelhas, Pedro, inclusive, é um exemplo maravilhoso para nós pensarmos: por que me procuras? Pedro um dia está chorando lá num banco lá na Casa do Caminho. Casa do Caminho, para quem não sabe, foi um local criado pelos discípulos para abrigarem as pessoas extremamente desgraçadas pela sorte. Mulheres prostituídas, com problemas, enfim, todos os marginalizados. E Pedro estava chorando. E Pedro observa que Jesus chega-se até ele. E Jesus pergunta: por que choras, Pedro? Aí Pedro diz: fulano diz que eu sou ladrão. Diz que os donativos que estão vindo aqui para a Casa do Caminho, diz que eu pego para mim. E ciclano sai aí, por aí adiante, contando essa história também. Quer dizer, um falava que era ladrão lá dentro, o outro era fofoqueiro e dizia que era ladrão lá fora. Jesus olha para ele: calma, Pedro, a vida prossegue. O que Jesus queria dizer para Pedro? Pedro, cada um deles vai arcar com as suas próprias consequências, Pedro. Não fique com essa situação remoendo-a, porque na verdade, diria eu, Pedro estava assim um tanto quanto melindrado. Mas eu pergunto, amanhã se nós sairmos na rua, alguém colocar o dedo no nosso nariz e nos chamar de ladrão, a gente consegue sorrir?
Deveria, né? Porque me procuras, porque Jesus era uma pessoa extremamente branda, nesse sentido. Não, eu não sou ladrão, não. Que isso? É um absurdo. Eu sou uma pessoa de bem, moro em tal lugar, parará. Quem te perguntou isso só te chamou de ladrão. Mas é algo para a gente pensar. É um desafio para a gente fazer. E eu abro um parênteses. Tem um senhor que me transporta em Uberlândia quando eu preciso. Um senhor mesmo, é uma graça de pessoa. Ele transporta todas as pessoas, ou grande parte das pessoas, de uma clínica nefrológica, de uma clínica de hemodiálise, uma clínica de problema de rim. E de vez em quando eu tenho o prazer de andar com ele, com uma senhora. Mas ele é um amor, é um carinho, ele faz aquilo, claro, tem que ganhar, porque afinal de contas, né, com caridade você não enche tanque de gasolina. Ó, bom dia, eu sou caridoso. Tá bacana também, legal, mas dá para pagar aí? E ele vai sendo aquela tranquilidade, aquele amor. E ele me contava uma história que me marcou. Uma moça de moto o fechou. Ele abriu o vidro e falou da árvore genealógica da mulher inteira. Sua filha da mãe, da avó, da tia, da outra que estava no prostíbulo e etc. Tá bom. Próximo sinaleiro, o sinaleiro fechou. A moça para bem diante dele, do lado dele assim, e pede para ele abaixar o vidro. Ele abaixa o vidro, ela põe o dedo no nariz dele e diz assim: isso é feio. Ele disse que se tivesse tomado um tapa, seria muito menos dolorido do que foi. E sorriu, a moça falou sorrindo para ele. E o sinaleiro abriu, ela olhou para ele, sorriu e foi embora. Então, ficou para mim uma lição incrível. Para o quê? Para quando eu estiver mais exaltado, ou for exaltado numa situação, me perguntar: isso não é feio? Isso é aprovável por Jesus? Ou isso é reprovável de uma maneira geral? Mas tem uma outra de Pedro que também vem no porquê me procuras. Um dia, Pedro trabalhando demais lá na casa do caminho, lá o horário de fechar era 5 horas. E Pedro não era funcionário público, com raras exceções, senão ele fechava 5 para 5. Tá? E o Pedro era, entre aspas, funcionário de Jesus. E Pedro está lá, e deu 5 horas, Pedro encostou a porta. Entra um homem, Pedro diz: o senhor não viu que tem um anúncio lá fora, que o atendimento é até às 5? O senhor não percebeu que a porta estava fechada? A pessoa olha para ele, tira a túnica, era Jesus. Quer dizer, não tem hora para trabalharmos para Jesus. Por que me procuras? Para me ajudar a ter força para trabalhar para ti. Para ser mais manso, para ser mais tolerante, para ser mais caridoso, para ter mais compaixão, para aprender a ser um ser humano de bem. Porque falar o homem de bem, não, é um ser humano de bem. E tendo aquelas virtudes. E começando em pequeníssimas coisas. Na nossa casa, na nossa família, na comunidade. Isso tudo a gente vai aprendendo no dia a dia, principalmente se escutarmos e tivermos Jesus presente em nós. Jesus não se tornar algo assim de... Fiz uma leitura ali, falou legal sobre Jesus, tá? Fiz a minha parte com Jesus. Será? Será que realmente você está disposto a servi-lo? Porque ele sempre está disposto a nos servir. Então tem muitas situações para que nós possamos refletir dessa situação sobre Jesus, dessa grandeza
absoluta desse ser incrível. E ele falava sempre isso. Quando alguém se aproximava dele buscando uma cura, por exemplo, ele de certa forma falava a mesma frase, mas dizendo apenas assim, que não é diferente dessa frase, por que me procura? Que queres que eu faça? É algo muito parecido com essa frase. Essa frase é muito típica de Jesus. Ele sempre respeita a possibilidade de nós lhe solicitarmos, ele não impõe. Ele não impõe. Aí, para evitar exatamente que façamos algo por obrigação. Ah, eu vou distribuir aquela cesta básica porque me obrigaram a fazer isso. Ideologicamente, às vezes. Às vezes se fala numa palestra o tempo inteiro que se não fizer, não levar uma cesta básica, praticamente está no umbral. O ser vai se sentir, entre aspas, obrigado a tomar aquela postura, não olhando o que Jesus representa, mas subliminarmente ou não, né, é compelido àquela situação. Então eu gosto de casas que trabalham sem essa obrigatoriedade. Porque muitos chegam assim e falam, você precisa trabalhar. Sem dúvida. Mas, em que sentido? Eu, por exemplo, já disse em certas casas, eu faço palestra. Não, você precisa trabalhar. Você quer o quê? Que eu vá fazer sopa e corte o dedo? Você quer que eu saia com sopa quente e me acidente? Isso não dá. Eu tenho limitações. Tudo é trabalho. Não tem o trabalho maior, nem o trabalho menor. Tudo é trabalho para Jesus. Desde que se faça com o desejo de fazer, com digamos assim, com a intenção de estar servindo ao próximo, como se Jesus estivesse e está ali conosco. Há um sujeito que se intitula Irmão Jacó, que num livro chamado Voltei, que quem quiser leia, muito bom. Esse sujeito, a gente sabe que foi Frederico Figner, que era judeu, por isso que ele botou o nome de Jacó, tá? Não é por acaso que ele botou esse nome só. E esse ser, ele era extremamente hábil, era extremamente, entre aspas, caridoso. Ele sustentou 33 centros espíritas no Rio de Janeiro. Nossa, olha só. E aí, mas tinha um problema. Não tocava o sentimento dele, não tocava o coração. Tudo que ele fazia era mecânico. Não tocava o coração. Desencarnou, percebeu que os companheiros lá dele, inclusive certos assistidos, tinham muito mais luz que ele. Por quê? Porque ele não fazia com um amor cristão. Não vou julgar como ele fazia. Apenas vou dizer palavras dele que ele não fazia com amor cristão. Então não é a quantidade, é a qualidade evangélica por Jesus que estamos fazendo. Às vezes, por que me procuras? Às vezes nós somos Jesus, em muitas hipóteses que alguém chega à beira de um suicídio, por exemplo, e nos procura. E nós vamos falando, demovendo aquela pessoa da ideia, né? Sem falar, ó, se você desencarnar, nossa, você está no umbral, né? Você vai, né? Não, meu irmão, não é importante um momento desse, a vida, nós somos imortais, não adianta nada, o que você estiver passando aqui, depois você vai ter que passar de novo. Vai, talvez com algum agravante. Às vezes as circunstâncias não serão tão favoráveis para você, etc, etc. E nós vamos devagar demovendo o sujeito do suicídio. Fomos alguém naquele momento como Jesus fora para nós. Estamos sendo ali um promotor da vida. Alguém que está, entre aspas,
salvando uma vida, que a vida realmente é imortal, salvando uma existência, fica melhor. E aquele ser, de repente, vai melhorando. Certa feita eu estava em um ônibus, certa feita, muita feita. Eu estava num ônibus e do meu lado tinha uma mulher, que também poderia ter sido um homem. Mas reclamava da vida, reclamava, tudo estava ruim. O ar estava ruim, a água estava ruim, tudo estava ruim. Eu disse para ela, por que você não suicida? Eu compro a corda. O senhor está doido? Eu falei, está vendo como você tem uma coisa muito boa que você não percebeu? O quê? O gosto pela vida. É mesmo, né? Você tem um extremo gosto pela vida. Ou seja, o ser entrou numa atmosfera tão negativa que nem percebia que vivia. Estava emaranhada em si mesma. E quantos de nós podemos estar emaranhados em nós mesmos? Por que me procura? Quer dizer, como esse ser vai procurar Jesus se ele está tão distante dele mesmo? Né? A espiritualidade, seu anjo de guarda, todo mundo está lá com plantão SOS para ver se faz alguma coisa. Mas às vezes a pessoa não colabora, não tem como chegar a bom termo numa situação dessa. Então, tem casos que nós devemos nos predispor muito para ouvir, para sorrir. Quantas vezes alguém me procurou em um ano que eu estive bem doente, graças a Deus estou praticamente são. Quantas vezes alguém me procurou em esse um ano e eu ria e lembrava de uma frase do Divaldo. Divaldo diz que um dia foi tão assediado, foi tão humilhado, realmente achincalhado, que ele ficou muito, muito embaraçado emocionalmente. E ele tinha uma palestra para falar sobre a paz. Ele disse, eu falei sobre a paz com o coração em guerra. Então é possível que a gente dê o melhor da gente, ainda que a gente não esteja sendo o melhor. Né? Que a gente pule as nossas TPMs, as nossas andropausas masculinas e outras coisas mais. Que a gente olhe no outro como um valor de Jesus. Que a gente se doe para o outro. Que a gente tire férias da gente. Porque às vezes a gente não tira férias da gente. Já observaram? A gente fala da gente, fala. A gente não tira férias da gente. A gente não escuta o outro. A gente não vê um sofrimento alheio. Eu tive uma situação que me tocou muito. Nós temos dois lares, que eu e uma querida irmã evangélica, muito querida mesmo, vamos. E tem um senhor que ele teve câncer de próstata, e aí atingiu a bexiga, tirou a próstata e a bexiga. Eu chegava lá, ele estava alegre. Até um dia que ele me chamou e falou, olha, eu não consigo mais ter relação. O que o senhor acha que é possível fazer por mim? Eu falei, não, existe um procedimento X que é possível, etc. Quer dizer, ele não caiu. O que eu quero demonstrar, que para ele falar aquilo, eu senti que foi a coisa assim, eu quase virei de costas para escutá-lo falar, para que não o constrangesse. Quando ele começou, eu falei, eu sei, homem quando chama homem tem alguma coisa, tá? Mas, né, eu cheguei brincando com ele, falei, olha, fica tranquilo, somos irmãos, não temos diferença nenhuma. O que fazíamos talvez não possamos mais fazer. Fui brincando com ele e tal. A vida é assim, falei, 10, 20, 30, 40, 50, o resto nem tem. E ele foi e tal, porque eu falei, eu tenho que dar um start para ele contar a história. Porque se eu não startar, ele vai falar, o que o senhor tem? Não, mudei de ideia. Aí, ele absorveu a situação e me deixou uma grande lição. Primeira, conviver muito bem com a bolsa diuturnamente.
Segunda, buscar solução para um problema e não se desesperar com ele. Por quê? Se há um problema, se existe um problema, no problema já existe a solução. Isso que é importante a gente ver. No problema já existe a solução. Por isso Jesus veio exatamente para nos mostrar divinamente que era tudo solucionável através da reencarnação, através da pluralidade dos mundos, quando ele falou para Nicodemo sobre a reencarnação, quando ele perguntou quem era ele, Jesus, quando ele fala na casa do meu pai há muitas moradas, enfim, aí a gente vê que Jesus veio trazer uma receita para nós. E ele deixou um pedacinho também mais amargo da receita, que ninguém gosta muito de olhar. Neste mundo só tereis aflições. Quer dizer, é para a gente se martirizar, se infelicitar? Não, é apenas a gente saber que alguma coisa vai nos afligir. E nos afligirá mais, quanto mais nós dermos valor a essa aflição. Se aquele moço do meu exemplo desse valor excessivo àquele fato, não seria nem aflição, seria um tormento. Seria algo, né, do outro mundo. Mas não, foi dolorido, mas é assim. A vida tem as suas injeções de bezetacil, né, que a gente tem que tomar, quanto mais resignadamente tomar, melhor. Porque tem. Sabe, não tem como nós evitarmos isso. Então, por que me procuras? O que é que nós estamos realmente procurando em Jesus? Facilidades? Pular a lei da causa e efeito? É isso que nós estamos querendo em Jesus? Olha, dá um jeitinho aqui para mim, vamos cortar a fila? Se for isso, esqueçam. Jesus me livre dos problemas. Mas como é que eu cresço? Eu gostei demais de um amigo nosso, numa reunião de estudo que participamos numa casa espírita em Uberlândia, chama-se Flores de Jesus, e tem uma moça, nós estávamos trabalhando sobre um tema polêmico, e tinha uma moça que não concordava, né, com aquela situação, que era demais, que não tinha jeito, que aquilo era um sofrimento, que aquilo era um absurdo, etc. Esse nosso amigo disse assim: você terminou a faculdade? A moça falou: terminei. Você fez muitas provas? Fiz. São provas. Isso tudo são provas. Se a gente teimar um pouco mais, vira expiação. Mas se a gente aprender a passar por elas ou se resignar diante delas, a gente não vai para a expiação. Expiação também é importantíssimo. É onde, segundo os espíritos, se extrai do perispírito, vai para a matéria, tudo aquilo que o espírito era devedor. Por exemplo, sou cego. É uma expiação. Saiu do meu espírito, que é devedor, tocou no meu perispírito, que está cego, entre aspas, e plasmou um sujeito cego. Agora, se nessa vida eu ficar muito revoltado, fizer um monte de blasfêmia, usar meus braços para situações negativas, na próxima, não é talião, é lei. Na próxima, cegueira, mais problema nos braços. Ah, chegará um dia que você virará um ovoide, que está nas obras de André Luiz. Ou seja, você se enclausurou de tal maneira, você se revoltou de tal maneira que era incrível. Então, por que me procura? Para nos ensinar a evitar a revolta. Isso é muito importante para nós. Eu não sei por que esse relógio ultimamente anda falando, quando ele não devia falar. Bom, isso é muito importante para nós. Não tomar a lei de Deus para nós como sendo um ato carrasco. É pedagógico, é educativo.
Por que me procuras? Para entender a pedagogia do Senhor Jesus, para estar acompanhando os seus ensinamentos, para poder, tendo-o como modelo e guia, ir melhorando as nossas vicissitudes, domando as nossas más inclinações, esforçando cada vez mais para essa nossa melhora. Exatamente essa é a proposta de Jesus, que é a proposta do Espiritismo. Por isso que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Porque ambos têm a mesma proposta para nós encarnados.